é uma palavra extraordinária de fé. É uma palavra que mostra um homem pedindo pelo seu filho socorro. Ele via sempre o seu filho ser dominado por um espírito maligno que o convulsionava, que tomava conta do seu corpo, ao ponto de deixar ele quebrantado, despedaçado. Nesta hora, antes mesmo de ministrar, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida e dizer que Deus quer restaurar a sua história. Deus quer restaurar a sua vida. Restaurar é consertar algo que está desgastado pelo uso. Restaurar é algo que está despedaçado, é algo que ninguém mais te importa. E Deus manda te dizer nesta hora que Ele se importa por você. Deus quer restaurar a sua história. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar os seus sonhos. A palavra desta manhã é restauração. Restaurar é consertar algo que está desgastado pelo uso. Talvez o seu chamado está desgastado. Talvez os seus sonhos estão desgastados. Talvez a sua família está desgastada. E nós vemos a história de um pai. Um pai que pede socorro para Jesus. Do meio da multidão, ele diz: Senhor, eu tenho um filho e eu preciso da sua ajuda. Todas as vezes que o inimigo se apossa dele, ele fica quebrantado, ele se esgota. E diz Jesus que olha para aquele pai, porque o pai já tinha procurado até ajuda para os discípulos, e os discípulos não souberam resolver. Então procuraram na fonte. E quando chegou em Jesus, Jesus diz: traga-me aqui. E olha o que Jesus faz no versículo de número 42. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Jesus faz três coisas. Primeiro, ele repreende. Depois ele cura. E depois ele entrega restaurado o menino para o seu pai. Mas para restaurar existe um preço. A restauração leva tempo. A restauração é custoso, é caro. Para restaurar algo que é valioso, é necessário muito empenho e dedicação. É como um carro que já não é mais novo, mas ele é antigo, ele virou uma relíquia. Mas existem algumas coisas naquele carro que vale a pena restaurar ele. Talvez ele está amassado na lataria, talvez ele está enferrujado em alguma coisa, mas ele, depois de restaurado, ele terá um valor muito mais do que antes. A restauração na vida de uma pessoa é como um carro que Jesus olha e diz: ei, tu és uma relíquia, tu és a menina dos meus olhos, eu quero restaurar você, porque você tem muito valor, você não sabe o quanto você vale. É por isso que nesta manhã Deus manda dizer assim para você: Ele vai tocar em você. Você será restaurado e você se tornará muito mais valioso do que você já era. Jesus toca no menino. E quando toca no menino, ele restaura a normalidade. Preste atenção. Quando o inimigo tocava naquela criança, ele tirava a normalidade daquela criança. Levava aquela criança a convulsionar. Levava aquela criança a espumar. Levava aquela criança a atrofiar os seus nervos. Tirava o bem mais precioso daquele pai que viu o filho que sofria. Talvez eu falo com alguém nesta hora que tem pedido socorro para Deus, tem pedido socorro para o Espírito Santo, e o Senhor manda dizer para você
que ele tem olhado o que o diabo tem feito com a sua vida, como ele tem cirandado no meio dos teus, como ele tem acabado com o teu chamado, como o inimigo tem arquitetado, cirandado na sua vida, para que você não seja mais feliz. Mas nesta manhã, Deus manda te dizer que ele começa a tocar em você, e o toque dele vai te restaurar, o toque dele vai te curar, e ele vai devolver a alegria que você não tem tido mais. Ah, Espírito Santo. Nós vemos no texto que era o único filho. Talvez seja por isso que Jesus, no meio da multidão, conseguiu ouvir a voz daquele pai, porque o pai veio pedir ajuda na única coisa importante que ele tinha, era o seu filho. É por isso que está na hora de você clamar nesta hora, porque o teu casamento será o único, e não está na hora de você desistir dele. É a hora que você vai colocar nas mãos do Senhor. Talvez você tenha pedido ajuda para um e para outro e não tenha resolvido, assim como pediu ajuda para os discípulos e eles não puderam fazer nada, e Jesus disse: ei, traga-me aqui. Nesta hora Jesus manda te dizer: traga o seu casamento nas mãos dele, traga o teu chamado nas mãos dele, traga a sua vida espiritual nas mãos dele, coloque a tua empresa nas mãos dele, coloque aquilo que nesta hora tem causado ansiedade, tristeza, angústia no teu coração, coloque nas mãos dele, deposite nas mãos de Jesus. O que é que está em pedaço? O que está precisando ser restaurado pelo Senhor? O que é que se passa na sua vida? Talvez algumas pessoas tenham olhado até o teu sorriso, mas não sabe o que está passando dentro da sua alma. E se você deseja ser restaurado como um carro, que para ser restaurado ele precisa ser tocado, e dependendo da peça, para deixar no original, precisa trocar ela. E nós não somos diferentes. Para sermos restaurados, nós precisamos permitir Jesus tocar em nós, porque todas as vezes que ele toca, um milagre acontece. Todas as vezes que o Senhor Jesus, ele se aproxima de nós, algo vai acontecer. Olha só, Jesus diz: traga o menino. E aí começa então a restauração. A primeira verdade desse texto é que quando o menino é levado até Jesus, o inimigo percebe que o menino sai daquele momento parado e começa a ir ao lado, à direção que estava o Senhor. E quando o menino começa a ser levado à direção do Senhor, o inimigo já faz o primeiro sintoma. Ele começa a querer convulsionar, ele começa a fazer o menino espumar. Você sabe o que eu entendo com isso? Que se você está orando para Deus mudar a sua história, se você está procurando ajuda para ser restaurado por Deus, renovado pelo Senhor, não se assuste com os sintomas à tua volta. Vão tentar fazer você parar, vão tentar fazer você desistir. O inimigo vai tentar te acusar, ele vai tentar te derrubar. Ele não quer que você chegue perto de Jesus. Ele vai se manifestar. O menino, quando é levado para Jesus, o diabo se manifesta, convulsiona, espuma. E aí que vem o segundo segredo. Você não vê Jesus brigando com o diabo, você não vê Jesus guerreando com o diabo. A palavra diz que o Senhor só fez uma coisa. Diz que o Senhor repreendeu o demônio. Repreendeu o demônio. Quem disse que é para você lutar com o diabo? Quem disse que é para você guerrear com as trevas? Se a luz que anda em você, ela por si só, ela faz as trevas se afastar de você. Experimente numa escuridão pegar um fósforo e acender. O fósforo, a luz não vai brigar com a escuridão, mas a escuridão vai se afastar dela. Se você tem se afastado daquilo que é trevas, e às vezes tem entristecido o teu coração, porque talvez os teus melhores amigos, eles querem que você ande em trevas, eles querem que você continue em pecado, eles querem que você continue em desgraça,
E às vezes vão dizer para você que você não precisa mudar, que você não tem que correr atrás de ninguém, que você não precisa se submeter a ninguém. É isso que o diabo tenta fazer. Ele vai tentar atrofiar a tua vontade de chegar perto de Jesus. Ele vai atrofiar a quem Jesus vai ordenar para tentar te ajudar. E aí você quer que as pessoas corram atrás de você, mas Jesus não correu atrás do menino. O menino é que foi levado até Jesus. Quando você precisa de ajuda, não é o médico que vai atrás de você, é você que vai ao médico. Quando você precisa de ajuda, não é o mecânico que liga para você, é você que liga para a oficina. Alguma coisa está errada na sua história, e está na hora de você colocar ordem de uma vez por todas. Está na hora de você entender quem é que pode te dar direção, quem é que pode ser seus amigos, quem você pode ter comunhão. A lição que nós tiramos então, que o pai leva o menino até Jesus, e ao querer levar o menino até Jesus, o diabo sabe disso e tenta atrofiar para que não chega. Mas quando chega perto de Jesus, Jesus com a palavra repreende o inimigo. Versículo 42. Primeiro, Jesus repreende. Segundo, o Senhor cura. Terceiro, Ele limpa. Quarto, Ele restaura. E quinto, Ele devolve o menino para o seu pai. Esse é o processo. Esse é o processo para mudar o seu chamado. Está na hora de você ir na direção que você precisa ir. E não é a que está no seu coração, mas é a que Deus já colocou diante de você. É procurar a sua liderança, é procurar quem pode te dar um caminho, quem pode te dar paternidade, quem pode te mostrar a direção. Mas sempre vai ter alguém sendo usado pelo diabo, dizendo que não. E enquanto você teimar, o seu chamado fica paralisado. E muito mais do que paralisado, o demônio toma conta dos seus sonhos. Você precisa de ajuda no seu casamento? Você precisa procurar quem tem casamento solidificado para mostrar para você o caminho. Você precisa sair dessas dívidas. Você precisa procurar alguém bem sucedido, que sabe o tanto de comprar e o tanto de vender e quase não gastar. Você precisa estar próximo de pessoas direcionadas por Deus para te dar algo que você não está tendo. Mas isso só vai acontecer se você der o primeiro passo, porque Jesus está pronto para te restaurar. A palavra restaurar é consertar, tirar o desgaste. Talvez alguma área da sua vida está tão desgastada que você não consegue mais fluir nela. Mas nesta manhã, assim como Cristo fez com aquele menino, Deus pode tirar todo esse desgaste, e Ele pode fazer algo novo. Ele pode transformar isso que está sendo problema em solução para muitas vidas através de você. Então a primeira coisa, você primeiro precisa saber que haverá sintomas. E os sintomas estão no versículo 42. Em segundo lugar, você precisa entender que você precisa reconhecer que precisa de ajuda. O pai chega em Jesus e diz: Senhor, é meu único filho, eu não sei mais o que fazer. Já procurei os seus discípulos, eles não puderam fazer. Talvez nessa hora eu falo com alguém. Eu falo com alguém que tem dito assim: já não sei o que fazer, porque era a minha única esperança, era a minha única tentativa, era a minha única cartada. Se você está sem forças, ou se as suas forças estão se esgotando, está na hora de você ir em direção a Jesus, e a quem Jesus colocar na sua história. Agora, preste atenção, Jesus nunca colocará alguém que vai quebrar princípios. Jesus nunca colocará alguém que não vai te encaminhar para o que é correto. Existem coisas que só Deus pode fazer, que só Deus pode transformar. Por isso, nesta manhã, eu não sei o que é que tem te perturbado, eu não sei o que tem sido desgastado nesses últimos dias na pandemia,
O Espírito Santo manda dizer para você: traga para o altar, traga aos pés de Jesus, porque tudo aquilo que foi exclusivo na sua vida, o diabo tentará acabar. Você foi ungido a pastor, é uma exclusividade que Deus deu para você, e o diabo quer acabar com isso. Deus te deu um chamado, Deus te deu um mistério, Deus te deu dons. O diabo quer acabar com isso. É uma exclusividade única que Deus presenteou você. Não fique atrofiado, não fique na zona de conforto. Não assista de camarote o seu chamado ir para a lama. Não assista de camarote o seu casamento se acabar. Ei, não fique assistindo o seu filho ir para o mundo sem você fazer nada. Está na hora de você procurar ajuda, abrir o seu coração. Mas você precisa ir para o altar e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Porque nós vivemos uma geração em que as pessoas sabem de tudo. Se você vai falar sobre bomba atômica, ele sabe. Se você vai falar de países, ele sabe. Vai falar de futebol, ele sabe. Tudo ele sabe. Nada precisa aprender. Talvez o que você precisa aprender nesta hora é ser manso e humilde como Jesus. Porque o fardo dele é suave. Talvez você tenha carregado algo tão pesado sobre a sua vida que não está tendo mais forças de caminhar. É porque você está tentando fazer o que é certo, mas você continua fazendo da maneira errada. Você já teve encontro com Cristo, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Você já foi impactado com o encontro com o Senhor, mas ainda você insiste em não obedecer. Você ainda insiste às vezes querer ter braço de guerra com Deus. E eu quero dizer nesta hora que todas as vezes que você tentar fazer um braço de guerra com o Senhor, você vai perder. Aleluia. Você sabe o que precisa fazer, mas está tentando fazer o certo da maneira errada, e Deus não vai estar com você. Você tem colocado outras prioridades que não é a prioridade do Senhor. Nós temos visto na igreja brasileira um radicalismo sem precedente. Nós vemos aqueles que se chamam os tradicionais, que têm adorado e defendido mais a doutrina e o costume do que o Deus da doutrina e dos costumes. Isso mesmo, eles têm adorado a doutrina e o costume, mas não têm obedecido o seu Deus. Mas do outro lado, nós vemos um radicalismo que nunca houve sem igual. Uma nova geração que aprendeu o que é graça, mas estão usando a graça como se ela não tivesse preço, como se ela não tivesse um custo. E ela teve um preço, ela não foi de graça. Alguém teve que morrer para que você pudesse usar a graça. E pior disso, estão adorando mais um movimento da graça do que o Deus que proporciona a graça. Estão servindo mais o direito de viver na graça do que viver o evangelho do Deus que criou a graça. Porque o mesmo Deus que deu doutrinas é o mesmo Deus que deu a graça. O mesmo Deus que trouxe costumes bons para a igreja e para o seu povo é o mesmo Deus que trouxe a igreja para viver uma liberdade sem tamanho igual. Mas não podemos usar essa liberdade para fazer ocasião para a carne, onde não existe mais pecado, não existe mais obediência, porque agora eu faço o que eu quero, porque Cristo já pagou todos os meus pecados na cruz do Calvário. Pare com isso. Pare com isso. A graça teve um preço. Alguém morreu e não foi eu e não foi você. É por isso que hoje nós precisamos ser escravos de Jesus, saber servir, saber obedecer. Ah, Espírito Santo,
Fico imaginando aquele pai vendo seu único filho sendo perturbado pelo Satanás. E não tinha remédio, não tinha jeito, não tinha nada. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um mestre que estava curando multidões, que agora levava uma palavra de evangelho de arrependimento. Podemos criar frases de efeitos, podemos criar temas, mas o tópico principal do sermão de Cristo continua sendo o evangelho do reino a toda criatura. Arrependa-se, porque o evangelho da cruz exige negação. Aquele pai só encontrou ajuda em Cristo porque ele negou-se à sua vontade. Ele sabia que não podia mais dele, mas que ele precisava de ajuda. Talvez foi por isso então que o filho pródigo foi perdoado, porque ele errou, pegou tudo que tinha do pai, saiu às terras devolutas, começou a gastar. E talvez você já se portou como filho pródigo, não reconhecendo quem é o seu pai espiritual, não reconhecendo mais ninguém na terra que te ajudou, alguém que um dia estendeu as mãos para você. Está na hora de você olhar e reconhecer que você nunca foi nada sozinho, mas que alguém esteve com você. Mesmo que esse alguém seja um comedor de arroz e feijão, mas foi Deus que estabeleceu sobre a sua vida, e você precisa ser grato. A Bíblia diz que o filho pródigo perdeu tudo, e naquela hora houve um reconhecimento nele. Ele disse: ei, pequei contra o céu e contra a terra. Eu vou ter com meu pai, porque lá eu não preciso nem mais ser recebido como um filho, mas eu posso ser recebido como um dos seus jornaleiros, como um dos seus trabalhadores. Ele sabia que ele tinha perdido a sua posição. E o pai, que representa a presença de Cristo no Novo Testamento, fez a mesma coisa que Jesus fez com aquele menino. Quando o menino chega, primeiro o Senhor repreende o adversário, segundo, o Senhor cura o menino, e terceiro, devolve ao seu pai. Quando o pai do filho pródigo vê ele lá fora, ele dá graças ao Senhor porque o filho voltou, porque estava no mundo. Aquele filho que havia morrido agora voltou. E o filho pródigo agora, ele recebe algumas coisas, como que ele recebe as vestes, ele recebe o anel, sendo reconhecido como filho de novo. E o pai agora faz uma grande festa. O pai então repreende o inimigo, cura o filho e lhe devolve o direito de ser filho diante do pai. Não importa qual é a posição que você ocupa dentro da casa de Deus, não importa qual é a posição que você ocupa dentro do ministério, do seu chamado, você precisa entender que existe um Deus que tem olhado para você, e algumas coisas Ele tem te reprovado, mas em algumas coisas Ele tem visto que você tem sido vítima. Por isso, nesta hora, nesta manhã, é hora de você desejar ser restaurado pelo Pai Eterno. É hora de entendermos que quando caímos em pedaços e não sabemos como lidar com a graça, nós temos que chegarmos a Deus, a Ele, e pedir a sua graça. Há quem acha que ninguém precisa ser mais corrigido de nada. Provérbios 3:12 diz: o Senhor corrige a quem Ele ama. Se talvez no teu chamado você foi corrigido ou disciplinado em alguma coisa, não fique triste. Deus só repreende e castiga aquele que Ele ama e quem Ele recebe por filho. Talvez eu estou falando com alguém que não pertence a nesse ministério, mas talvez você está num lugar em que você está sendo disciplinado. Cumpra a sua disciplina e se reerga restaurado, porque Deus quer usar você onde você está. Deus quer usar você para ser referência neste lugar, neste povoado, nesta cidade, neste país, porque foi Ele quem te colocou aí neste lugar. Eu encerro
falando sobre algo tão poderoso. Efésios capítulo número 3, versículo número 20. Diz a palavra do Senhor assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Eu vou repetir para você, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Está na hora de você entender que existe alguém tão poderoso que está acima de todos nós. E esse Deus poderoso não depende de nenhum homem desta terra. Esse Deus poderoso nunca perdeu uma batalha. E Ele te promete nesta manhã fazer tudo mais do que você pensa, muito mais abundante. É por isso que Ele tem poder de mudar a sua família. Ele tem poder de retirar essa atitude que desgastou este casamento, desgastou esse chamado, desgastou a sua reputação. Não se preocupe com o que tem se levantado contra você. Não se preocupe com essa situação, porque essa situação, ela não define você. Essa situação não vai limitar aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus preparou para você. Não deixe a sua mente estar perturbada ou preocupada, mas comece agora a se ocupar com o Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais abundante, além do que você pode pensar, segundo o poder dele que opera em você. Quando Jesus estava a caminho, um homem para ele, e era um homem importante, Jairo. E Jairo pede para que Jesus fosse lá visitar a sua filha. Mas antes de Jesus aceitar, Jairo começa a escutar alguém falando: ei, a tua filha já está morta. Ei, não tem mais jeito para você. Mas Jairo não ouviu a multidão. Você sabe quem Jairo ouviu? Ele ouviu Jesus dizendo que ia para a casa dele. Até quando você vai perder o seu tempo de ficar ouvindo os bafafá para cá, os tititi para lá? Até quando você vai abrir mão da sua felicidade por ter escutado a pessoa errada? Eu sempre digo nesta casa em que eu ministro, antes de escutar alguém falando alguma coisa, procure saber da vida dessa pessoa, como é que ela é. Porque senão você vai perder. Jairo naquela hora não escutou a palavra do A, nem do B, nem do C. Ele focou em Jesus, levou Jesus para sua casa. E quando ele levou Jesus para sua casa, era algo tão especial que Jesus não permitiu que a multidão ficasse lá. Ficou Jairo, ficou a mãe da menina e mais 2 discípulos. Sabe por quê? Porque haverá momentos em que Jesus só vai gerar o milagre. Jesus só vai gerar vida é no secreto e com poucas pessoas. Nem sempre o milagre será gerado no meio da multidão. Às vezes vai ser, você sabe com quem? Com quem acredita no seu sonho, com quem ainda não desistiu de você, com quem ainda se importa com você. Por isso, no nome de Jesus, nesta manhã, não deixe nenhuma situação definir o seu chamado. Não deixe nenhuma angústia, nenhuma tragédia definir os sonhos de Deus sobre a sua vida. Porque ainda dá tempo. Porque Jesus ainda ressuscita mortos. Jesus ainda renova casamentos. Jesus transforma ainda a água em vinho. Ou seja, ainda Ele faz milagres.
No nome de Jesus. Não aceite, mas faça como Jairo. Escute a voz do Senhor. Faça como o pai do menino que tinha as possessões do diabo. Procure ajuda em Jesus. Por isso, quando você for na casa de Deus, não olhe para quem está cantando, não olhe para quem está pregando, não olhe para quem foi, mas olhe para Cristo que está lá. Não deixe a sua adoração ser definida por quem canta. Nós às vezes temos definido a nossa unção e o nosso chamado por quem nós olhamos. E nós estamos chegando num tempo em que Deus está mostrando quem é quem nessa nação. Deus está mostrando que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. E agora, quebrados, nós precisamos saber que Jesus pode nos restaurar. Mas muitas vezes, você sabe o que nós temos feito? Nós temos deixado de tomar da fonte para tomar de cisterna. Jeremias 2,13, o Senhor proclama através da voz do profeta dizendo: Rei Jeremias, diga para o meu povo, eles cometeram 2 males contra mim. Primeiro me abandonaram, deixaram de tomar da água dos mananciais de água viva e começaram a tomar da cisterna, e começaram a ter cisternas rotas. Você sabe o que significa? Eu preciso encerrar, mas eu vou revelar isso para você. Nós estamos vivendo um momento em que Deus talvez quer dar uma música para você que é adorador, mas você insiste só em cantar músicas que Deus deu para outras pessoas. Você tem trocado o seu tempo de secreto e só tem ouvido músicas prontas. Não que seja errado, mas você tem tomado de cisterna de alguém que já foi lá na fonte, se alimentou bastante, pegou águas purificadas e agora colocou na cisterna. E você tem tomado da cisterna e não da fonte. Assim também com você, pregador. Você só está pregando aquilo que você escuta, mas Deus quer que você comece a pregar e falar do que está aqui no manancial de água viva. Não é errado você escutar mensagens maravilhosas, poderosas. Não é errado. Mas está na hora de você deixar de tomar da cisterna e tomar direto da fonte de água viva, porque Deus quer começar a revelar para você. Deus quer levantar você aí onde você está, porque se Deus prometeu que você ia aos 4 cantos da terra, é para levar uma revelação nova que Ele tem nesses últimos dias para você e por você. Por isso, no nome de Jesus, se levante de onde você está e comece a tomar posse daquilo que Deus pagou por você. Ele te conhece, sabe o seu nome. Ele olha para você e diz: filho, se você soubesse como eu tenho mais coisas para você. Por isso nessa hora eu profetizo no nome de Jesus. No nome de Jesus, toma posse desta palavra. Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar teu chamado, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar a tua alegria. No nome de Jesus, o Senhor vai restaurar a sua saúde, para que você possa fazer a obra dele. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ouça essa canção para nós orarmos para você. Oh, aleluia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Na tua presença
Vamos falar com o Senhor nessa hora. O Senhor manda orar por você, querido, que já não sabe mais como se levantar. Com você, querida irmã, que não sabe mais o que fazer para mudar a história da sua família. Deus manda dizer para você que Ele pode restaurar, mas você precisa deixar o Senhor tocar de uma vez por todas. O Senhor não vai tocar só numa parte, Ele vai tocar no todo. Por isso, pastor, que você que me ouve nesta hora, ei, você tem um grande chamado. Não se preocupe com números, se preocupe com a sua fidelidade. Deus te colocou aí para ser coluna e para que o altar dele continue levantado. Não se preocupe com outra coisa, mas se ocupe, porque Deus confiou essa boa obra em suas mãos. Ei, irmã, ei, irmãos, no nome de Jesus, não deixe os sinais do diabo. Ele vai tentar te convulsionar, ele vai tentar te paralisar, ele vai tentar fazer você espumar, como fez com aquele menino. Mas ei, deixa Jesus chegar, porque Jesus vai repreender e ele vai ter que bater em retirada, e o Senhor vai trazer cura, ele vai trazer restauração e te devolver a felicidade. Pai, no nome de Jesus, nós oramos com os teus filhos, ó Pai. Nesta hora, alcança com poder e majestade, naquilo que só o Senhor pode fazer. Nós cremos e sabemos em quem nós temos crido, por isso nós te agradecemos, ó Pai, e te rendemos graça nesta hora. Mas em nome de Jesus, cuida desta casa onde nós estamos ministrando. Cuida também, Senhor, dos teus filhos que escutam a nossa voz, ó Pai. Levanta homens guerreiros e mulheres guerreiras. Levanta, Senhor, pessoas que não venham a desistir, Senhor, mas que possa agora discernir o levante e os sinais que o inimigo tem para fazer sobre as suas vidas e sobre onde o Senhor os tem colocado. Por isso, ó Deus de paz, nos leva em paz, nos leva em segurança para os nossos lares. Que esse primeiro dia da semana do mês de setembro do ano de 2020 possa estar na tua presença. Fala com a tua igreja, fala com a tua noiva. Meu Deus, faz o teu povo cair, ó Pai, de toda espécie de idolatria, toda espécie de idolatria gospel, cristã, pois tem colocado confianças em homens, em mulheres. Ó Senhor, quebra, Senhor, todos, Senhor, altares idólatras levantados, e faz, ó Deus, o teu nome ser reconhecido sobre toda a nação, e o teu povo como um povo sadio, como a noiva do Cordeiro, ataviada, esperando a sua volta. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus possa abençoar você que esteve conosco até agora. Eu sou o pastor Silas Quirino, e eu gostaria que você conhecesse um pouco mais de nós. Visita lá o nosso canal no YouTube. O nosso canal é Família Reformada. O nosso Facebook é Igreja Família Reformada. E a página oficial na internet é www.igrejasreformadas.com. Lá você tem o meu contato, lá você tem o meu telefone. Gostaria muito de falar com você, orar por você. Se você está parado em algum lugar do Brasil, que você não esteja em rebeldia, mas que você queira fazer a vontade do Senhor, procure-nos, porque nós somos uma igreja apostólica, uma igreja de paternidade, mas muito mais do que isso, nós somos uma igreja de família, a família do povo de Deus, a família reformada, que procura resgatar a forma caída do homem depois do jardim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.